Fala galerinha, beleza? Hoje vem falar sobre o novo rebrand da Oi. A Oi anunciou nessa segunda-feira a sua nova marca, que foi vendida por cerca de 350 mil libras, algo próximo de 2 milhões de reais. As inúmeras formas do rebrand estariam representando o conceito aí de adaptabilidade e inspirada nas inúmeras possibilidades de vozes, tons de fala e movimento das pessoas. A marca agora deixa de trabalhar com uma cor sólida, que antigamente era o amarelo puro, e passa a trabalhar com mesclagem de cores, gradientes que também são extremamente contrastantes. Mudanças mais bruscas já começaram em alguns países europeus, como a Itália, mas ainda não se há uma previsão definitiva das mudanças totais aqui no Brasil, apesar da empresa já estar começando a incorporar o rebrand em algumas novas campanhas. Segundo fontes da imprensa, a Oi estaria utilizando o novo Oi Total, pacote de telefonia móvel, banda larga, TV por assinatura e telefone fixo, para alavancar a nova fase aqui no Brasil. E agora a gente vai ver um pouquinho aí desse processo, dessa mudança. Antes de tudo, é importante lembrar que esse vídeo não representa nenhuma tentativa de merchan ou de puxar saco da Oi, mas que ele é apenas um reflexo analítico das minhas percepções de design sobre a nova mudança, antes mesmo de falar que a marca é feia ou que talvez ela não seja funcional. Então vamos começar então pelos aspectos negativos da marca. As considerações contra. A primeira coisa que eu vi quando eu abri o manual de identidade, comparando o antigo com o novo e lendo inúmeras notícias na internet, foi que a primeira coisa negativa que me apareceu foi a palavra logomarca escrita no manual, que no início me norteou a imaginar que a marca teria sido feita realmente por um sobrinho, mas na verdade, ao mesmo tempo, levei em consideração que poderia ser apenas um processo de transcrição. Na verdade, estudando um pouco mais sobre isso, eu descobri que esse termo é utilizado muito no exterior, porque a simbologia relacionada ao logo é representado pelo símbolo, só que marca, na visão de muitas pessoas de agências fora do país, é de que isso corresponde a um somatório de coisas tangíveis e intangíveis, principalmente relacionado ao valor de entrega da empresa, toda a questão de missão, visão, valor, percepção de marca. Então, marca e logo seria justamente essa junção das duas coisas. Mas como nós todos sabemos, né, isso seria uma redundância, porque logo na verdade já é marca e marca na verdade já é logo. E um livro que explica muito isso é Logo versus Logomarca, que eu vou deixar aí na indicação do final desse vídeo, ok? Foi apenas uma consideração, mas uma coisa que assustou muita gente na internet, principalmente quem já trabalha com os termos novos há muito tempo, ok? A segunda coisa que eu percebi foi a reação negativa do público online e que isso consideravelmente pode ser muito negativo e é para a marca nesse início desse novo rebrand. As reações negativas na internet foram muito engraçadas. De fato, algumas foram feitas com um poder extremamente apelativo e sem nenhum nexo contextual, mas algumas compararam a marca com uma amoeba, que é uma massinha gelatinosa para criança, que provavelmente você já brincou. Outros disseram que o degradê é brega e que a nova marca parece um exercício de faculdade. E o mais legal, na verdade, o que mais me deixou chocado foi que um usuário disse: acordei cedo e liguei meu computador. Quando abri meu primeiro site, estava falando sobre a nova marca da Oi. Naquele instante, achei que tinha acordado no século XVIII. Ou seja, infelizmente, as percepções de marca não foram tão legais, principalmente para as pessoas que são um pouco mais leigas, ou até mesmo para designers que encontraram essa mudança da marca uma coisa extremamente esdrúxula e que não tinha nenhum contexto. Então eu coloco essa reação negativa do público online, mas sem querer criticar ou sem querer apontar coisas a favor da marca da Oi, mas é simplesmente uma reação que aconteceu aí na internet. O segundo fator que eu observei, que foi muito criticado na internet, que eu também observei e que eu acho que muitos designers observaram, eram as variações excessivas da marca. São mais de 70, aqui a gente tem 70 praticamente, e existem algumas outras 3 adaptações, considerando as marcas negativas, mas que me leva a pensar sobre a seguinte coisa: será mesmo que a Oi irá conseguir adaptar tantas possibilidades contextuais? Então imagina você utilizando cada marca dessa para cada tipo de contexto. Eu acredito que isso vai demandar um trabalho muito grande em termos de aplicação de marca, em termos de controle, em termos de exposição de produto, de direcionamento de aplicação. Então eu não sei se isso é uma coisa que é realmente viável, mas acredito que eles devem ter feito um estudo sobre isso, senão não teriam feito tantas variações, mas eu imagino que o controle disso não vai ser algo fácil, principalmente porque o próprio diretor da Oi disse que essas mudanças vão acontecer de forma gradual dentro das lojas da Oi, das lojas mais específicas que estão dando um tipo de retorno maior. Mas fica aí essa questão se as variações são realmente ou não excessivas, por isso que eu considerei um fator contra.
Essas foram as 3 coisas que eu mais observei como contra e que eu vi que o público na internet estava mais falando. Mas vamos então para as considerações prós, né, a favor. A primeira coisa que eu percebi é que a marca é extremamente adaptativa e dotada de personalidade. Como assim, Leonardo? Eu percebi que a marca reflete um conceito muito bacana de adaptabilidade e dinamicidade. Frente à diversidade existente entre os públicos da empresa, acredito que isso seja uma técnica, né, para agradar a geração MMM, que eles dizem que são os multiconectados, os multidispositivos e os multitarefas. Existem especulações de que cada variação dessa marca seria dotada de uma personalidade e que a utilização de uma ou outra irá depender da interação dos clientes com a marca, seja em lojas ou no meio digital. Ou seja, dependendo da interação, do tipo de resposta que eles procuram, eles vão colocar uma forma diferente, uma cor diferente. Isso é bem bacana, principalmente quando a gente imagina que cada cor desperta uma emoção e uma reação diferente no consumidor. Ou seja, se a gente quer instigar mais um desejo de compra, uma ação imediata, a gente pode, por exemplo, utilizar cores mais vibrantes, como no caso desse cartaz aí, que a gente tem o vermelho e o amarelo e um leve roxo, ok? Essa foi uma coisa que eu observei. E outra coisa que eu observei é que teve uma grande sacada de reposicionamento, principalmente quando se pensa que a empresa não é sozinha, mas ela acontece porque existem clientes, né? E uma grande resposta ao mostrar que a marca da Oi evoluiu junto com os clientes foi esse novo reposicionamento, pensando na ideia de pessoas, mais movimento, mais possibilidades. Eu achei fantástico, porque refere-se a um grande reflexo de que junto é bem melhor, que é justamente o novo conceito, o novo reposicionamento. Ou seja, não é apenas a Oi, mas é a Oi e você, é a Oi e todos nós, né, que faz a Oi ser o que ela é. E ela utiliza agora um termo muito legal que é gente. A gente não usa nós somos, é a gente, para integrar o consumidor também a fazer parte dessa percepção da marca. Ou seja, isso é reforçado mais ainda pelo lançamento do Oi Total. Se você acompanhou a campanha, ou já viu ou vai ver ainda, com certeza vai perceber que eles tocam muito nesse aspecto de que o junto é bem melhor. Então eu achei uma sacada de reposicionamento muito bacana, principalmente devido ao estado, né, hoje que a Oi se encontra. E uma coisa bem legal também é relacionada à tipografia unificada e exclusiva, que é a criação da tipografia Simplon Oi, né? Agora a Oi criou uma tipografia própria e exclusivamente para Oi, e eu achei isso muito bacana em termos de unidade, de unificação e também de dar exclusividade para a marca, né? Isso ajuda principalmente no contexto de memória de marca, principalmente quando, por exemplo, você vê uma marca da Coca-Cola, você consegue se lembrar dela, às vezes você nem vê escrita por inteiro, mas somente as cores, a silhueta, as curvas presentes na tipografia você já consegue lembrar. Eu achei isso muito legal, essa ideia deles criarem uma tipografia própria, porque isso unifica e isso gera exclusividade para a marca. Uma outra coisa que eu achei sensacional também é a reação sonográfica, que é o logotipo reagindo ao som, que é exclusivamente a marca Mutante. Eu achei isso sensacional porque a nova marca da Oi, ela consegue reagir ao som, interagir com os sons dos comerciais, ao ambiente, às falas, a tudo. E isso gerou uma dinamicidade nas campanhas que é uma coisa extraordinária. A bolha surge reagindo à trilha, segundo o manual, e próximo do momento que o personagem fale Oi, ou a partir de um movimento brusco que acontece no quadro em si, as formas assimétricas sofrem um processo de metamorfose. Ou seja, nesse vídeo do Lázaro Ramos aqui, a gente tem um pouco de como que isso acontece e como que funciona esse processo. Percebam que na hora que as pessoas falam, né, na hora que a menina fala aqui, mais ou menos nesse instante, acontece uma mudança em relação ao Oi, porque é como se a anamorfia da marca, né, como se fosse a própria forma da marca reagisse ao som. Isso é muito legal porque a gente consegue fazer em muitos softwares de edição isso com uma facilidade incrível. Ou seja, à medida que uma batida de som ocorre, eu consigo mudar uma forma vetorial, e aqui é o que acontece nesse vídeo. À medida que a menina fala Oi, a marca sofre uma mutação. À medida que o rapaz fala Oi ou fala alguma coisa, a marca sofre uma mutação. E isso acontece o vídeo inteiro, no momento de um clique, no momento de uma interação, no momento feliz. E isso foi sensacional da parte da Oi, porque trouxe muito essa ideia de que a marca realmente é dinâmica, está adaptando as falas aos diferentes contextos e as diferentes percepções multifacetárias da cultura, ok? Uma outra coisa muito legal que eu achei foi as diretrizes serem muito sólidas e
sem falar, né, das diretrizes de redução e aplicação, né? Eu acho que isso foi uma das coisas mais bacanas que eu vi muita gente elogiando na internet, inclusive. E eu senti uma criatividade muito forte em relação a isso, principalmente por querer prevalecer a palavra mínima, a palavra Whey, né, na redução mínima. Ou seja, o título da Whey, então, é usado como referência no processo de redução. Como vocês podem perceber, nessa redução da marca maior até a marca menor, que prevalece 12 pixels, a relação que se utiliza é da marca Whey e não da simbologia da forma em si. Ou seja, isso é muito bacana porque você prevalece com a legibilidade do Whey, né, que na verdade de certa forma seria a coisa mais importante, mas você também prevalece um pouco com a forma, mas sem perder a legibilidade da palavra em si, da tipografia em si, que é o Whey. E uma mudança que teve também é que na marca antiga utilizava-se, né, como medida de área mínima, né, para você poder utilizar a marca, a base da letra O. E agora você está utilizando o pingo do i para poder dar essa margem de segurança entre a marca ou outros elementos da identidade visual. Eu achei isso bem legal também, porque ele trabalhou muito proporção áurea dentro desse aspecto. Eu fiz alguns cálculos e percebi que existe a proporção áurea e relações simétricas nessa marca, apesar da forma ser assimétrica, mas isso é bem legal porque traz esse aspecto de que tudo foi pensado cuidadosamente e não algo simplesmente jogado, ok? Uma outra coisa que eu acho que, pra gente encerrar, que não poderia faltar, é que as cores agora estão bem mais vivas, né, dentro do conceito de hexacromia, né? Ou seja, um logotipo com muito mais possibilidades além do CMYK. Na marca antiga aí a gente tinha um Pantone 130C, né, que é o ciano, magenta, amarelo e preto, o magenta 30, o amarelo 100 e o resto tudo em 0, e a gente tinha um amarelo quase puro praticamente. E a gente tinha algumas cores de fundo onde a marca Whey era aplicada, que era o Pantone 320, 718 e 272. Agora na nova marca a gente vai trabalhar com o conceito de hexacromia Pantone, ou seja, você sai daquele padrão de se utilizar apenas cores CMYK e começa a trabalhar 6 padrões de cores. E aqui a gente tem então o roxo, o rosa, o laranja, o amarelo, o verde e o azul. A única diferença do padrão, né, da hexacromia é que no Pantone hexacrômico a gente tem a presença do preto, né, que seria um somatório de tudo. Ou seja, além do CMYK, do ciano, magenta, amarelo e preto, a gente tem a adição aí do laranja e do verde, ok? Então, como que funciona então essa questão da hexacromia que muita gente me pergunta? A verdade é que no Pantone hexacrômico você fornece muito mais extensão de gama cromática relativamente ao processo habitual utilizado. Ou seja, a gente tem a quadricomia, que é o CMYK padrão, e agora a gente tem muito mais possibilidades de cor, especialmente quando a gente fala de questões de impressão. Ou seja, no Pantone hexacrômico, né, você tem que ter uma máquina violenta, mas esse contexto de impressão, a cor se torna muito mais pura do que os conjuntos tradicionais. Isso acaba melhorando consideravelmente o resultado obtido pelas cores. E é bem legal essa sacada da Whey, principalmente a nível de contraste, mas também a nível de querer trabalhar aí essa diversidade de cor, essa pluralidade de significados que as cores transmitem. E para a gente encerrar então, finalizando, eu quero falar sobre 3 coisas que eu achei essencial nesse processo. A primeira coisa é a questão de fidelidade de cor, que deve ser um processo bastante rigoroso, pelo menos eu imagino, para a Whey, porque você vai trabalhar com hexacromia mais gradientes e não é para qualquer empresa, né? São máquinas extremamente específicas para você poder estar trabalhando nesse processo, mas não é nada impossível, principalmente para uma empresa que vale bilhões de dólares, bilhões de reais. A outra coisa é a aplicação do logotipo, que pode ser complicada dependendo do suporte de destino. Por exemplo, quando você trabalha com alguns materiais acrílicos, como a CM, que a própria Whey trabalha na fachada das lojas, geralmente você vai ter um dual tone, um dual matiz, para você trabalhar somente com 2 ou 3 variações de cor, mas nada combinado com uma variação tonal como acontece agora. Ou seja, isso pode trazer algumas implicações dependendo do suporte que a Whey vai querer se trabalhar com impressões. Visto que a Future Brand e outras empresas fizeram estudos aqui em termos de impressão, ou que essas impressões possam vir de fora, acredito que eles imaginaram que as impressões seriam provavelmente feitas fora ou nas melhores gráficas do país, que se encontram mais ou menos em regiões de São Paulo.
Mas o mais interessante é observar que até os gradientes foram pensados muito bem, como por exemplo, pontos extremos obtidos pela peça para que você tenha uma gradação de matriz, ou seja, você tenha um gradiente, ou seja, um gradiente linear, a angulação de 45 graus relacionados ao gradiente, ou seja, nem mesmo os gradientes foram pensados simplesmente jogados, ou seja, tudo existe um pensamento por trás, existe um conceito, uma base conceitual por trás. E eu acredito que o mais importante de tudo, apesar das críticas, né, e sem querer defender a Oi, é que vai existir agora um período de grande mudança e aceitação pela frente, mas que provavelmente vai ser sanado a partir de comunicação, de muita atenção com o público, até mesmo como aconteceu com a marca do Google, né? Muitas pessoas criticaram falando que a marca era muito infantil e hoje já se existe muito mais aceitação, muito mais aceitação do público em relação à nova marca. Mas a verdade é que tudo é um processo criativo, tudo existe uma base conceitual. Antes mesmo de se julgar, é preciso conhecer, ler o manual de marca, ler sobre as empresas, entender por que aquele processo foi construído, antes mesmo de fazer pseudo-comentários, né? Pré-comentários. Mas o que eu quero deixar para vocês é isso, pessoal, e quero indicar um livro aqui bem bacana para quem ainda tem muita dúvida sobre essa questão de logo, logotipo, marca, o que é isso, né? Um livro que eu quero indicar é da editora 2AB, que é o Logotipo versus Logomarca, que ele explica, né, de uma maneira bem sucinta todo esse processo de construção, né, relacionado ao porquê de logomarca, ao porquê de logotipo. Ele faz uma análise histórica e traz para nós resultados bem incríveis que eu não vou contar para vocês, vou deixar vocês na curiosidade para que vocês leiam o livro e descubram aí o que vocês acham, se é logotipo ou logomarca. Então é isso daí, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, então semana que vem tem mais, valeu!